Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e obrigado sempre pelos comentários e pelos elogios. E às vezes dá pra ver no vídeo ali que a produção, a maquiagem, produção dos meus vídeos acaba falhando bastante, né? Como no último vídeo ali, a minha cara ficou bem estranha ali, mas é porque às vezes aquela aula principalmente, né, eu acabei fazendo assim no meio do caminho, eu resolvi fazer a aula ali mesmo e acabei parando com a bicicleta ali. Em seguida já tive que ir trabalhar ali na loja e tudo, né, para gravar os vídeos das tatuagens, e no final nem me preocupei muito com a produção ali, nem com a maquiagem. Então algumas vezes os vídeos, o apresentador aqui sai bastante esquisito, né? E me desculpe por isso, né? E hoje eu vou fazer uma aula aqui, não é nem uma aula aqui, eu vou mostrar qual é a diferença entre essas três câmeras aqui, que é a Nikon 3200, a D3200, a Nikon D5200 aqui e a Nikon D7100. Elas têm algumas diferenças, né, assim, principalmente nessa parte de fora da câmera aqui, na aparência dela. Dessas três, a única câmera que o visor de trás se move é a 5200. As outras duas, a Nikon D3200 e a 7100, esse visor de trás não se mexe, então ele é fixo, né? E ele é uma câmera para se fazer foto usando o visor mesmo, né? O visor óptico dele, né? E as três câmeras, ela tem o mesmo tipo de sensor praticamente, né? Eles têm a mesma capacidade de fotografia, só muda um pouco a quantidade de frames por segundo, né? O quadro por segundo que ele fotografa. Todos os três usam esse mesmo sensor, assim, ou um pouquinho diferente, né? Que a 3200 tem 0,1 megapixel a mais, né? Então todas têm 24 megapixels, a D3200 faz 4 por segundo, o ISO vai de 100 a 6400 com o RAI 1 aqui que sobe para 12800 e grava em Full HD, né? Enquanto a 5200, o que muda é uma foto a mais por segundo, e o ISO aqui que vai até o RAI 2 aqui, que vai até 25.600, né? E também grava Full HD, e já dá para escolher entre três modos de gravação, né? Em 3 quadros por segundo aqui na gravação, de 30, 25 e 24, né? E a D7100 da mesma forma, ela faz uma foto a mais por segundo, ela faz 6 por segundo, e o ISO vai até o RAI 2 ali, que vai a 25.600, e a gravação em Full HD dele ainda tem os 60 frames por segundo, 50, além do 30, 25 e 24, então ele grava melhor em vídeo do que as outras duas. O preço também é bem diferente, né? Mas para a fotografia, as três câmeras são iguais. As três câmeras fazem a mesma fotografia, do mesmo tamanho e da mesma forma. Então, para a fotografia em si, as três são iguais, não tem diferença alguma. A diferença maior é o preço e alguns mecanismos a mais dentro da câmera que deixa a 7100 mais potente do que as outras, né? E a outra diferença grande também é na estrutura da câmera. Essa 3200, ela seria a câmera de entrada para a DSLR aqui da marca Nikon, e a estrutura dela é de plástico, né? O chassi que é montado, todos os mecanismos da câmera, elas são feitas em plástico super resistente, né? Mas são plásticos e são mais leves, né? As câmeras são mais leves e um pouco mais frágeis do que a 7100, por exemplo. A 7100 ou essas câmeras mais topo de linhas, o chassi delas é feita de ligas de metal, né? Ligas de alumínio, magnésio e titânio, coisas assim, né? E essa estrutura de fora também, né? Ela é feita ou de cobre ou de algum tipo de material bem mais resistente que o plástico. Então ele resiste mais à pancada, né? Enquanto uma 3200 dessa aqui, que tem essa estrutura de fora de plástico, se ela levar uma pancada muito forte, ela pode trincar esses plásticos aqui, né? Ou então até chegar a amassar e quebrar mesmo, né?
enquanto a 7100 ela é mais difícil de se quebrar. Pode até que quebre ela, né, mas ela normalmente entorta antes de quebrar. Uma outra diferença também que tem entre a 3200, a 5200 e a 7100, que eu vou colocar nessa fotografia aqui, nessas de cima aqui, e vou aumentar um pouquinho. Eu estou aqui no site da Nikon, né, que é onde tem as câmeras deles. A diferença também é os instrumentos que tem para uso do profissional, né, que o profissional normalmente precisa dessas coisas. Nessa câmera aqui, na 7100, ela tem esse botão aqui, que esse aqui é o preview da profundidade de campo. Então, com esse botão eu posso ver, antes de fotografar, aonde vai ter a profundidade de campo, né, onde vai ter foco na fotografia. Então isso é muito útil assim em fotos de produtos e coisas assim, né, que a gente precisa ver aonde vai estar esse foco, né. Enquanto na 3200 e na 5200 aqui, ela não tem esse botão do preview da profundidade de campo. Outra coisa também que diferencia nessas câmeras, né? Então essa aqui a gente já viu que é a única que tem esse visor móvel, né? Aqui na 5200 e na 3200 aqui, deixa eu colocar nessa foto do lado aqui, de lado aqui. Aqui a gente consegue ver na lente aqui o estabilizador, o foco, e tem mais um botão hoje em dia que eu não sei o que é, mas aqui embaixo, aqui na 7100, tem um botão a mais aqui, ó, que é esse aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Aqui embaixo, na 7100, tem esse botão aqui que serve para acionar o autofocus de algumas lentes antigas da Nikon, que é dessa época, década de 80 e pouco até 90. A Nikon tinha lentes autofocus, que foram as primeiras, eu acho, as autofocus, que o motor onde acionava esse autofocus era dentro da câmera. Hoje em dia o autofocus, o motor dela é dentro da lente, né, das lentes modernas. E esse botão aqui faz com que essa câmera aqui possa usar essas lentes antigas e usar o autofocus, usar o que mais que tinha aqui, né? Tinha autofocus, tinha o fotômetro ali que usa o diafragma, né? E algumas outras coisas assim também que usa, o que faz funcionar o fotômetro e o diafragma eletrônico, né? Mas esse aqui é principalmente esse motor aqui do foco, que dentro dessa câmera aqui tem esse motorzinho aqui ainda, né? E que faz com que essa câmera aqui dê para usar praticamente todas as lentes que a Nikon já fez até hoje, né? Uma ou outra lente que pode ser que não funcione o diafragma ou o foco automático, alguma coisa assim, né? Mas normalmente nessa aqui funciona tudo, né? Enquanto essa 5200 e a 3200 já tem um limite de lentes. Aqui no formato da imagem, né, também já são iguais, né, são compatíveis, só na 7100 que tem algumas opções a mais aqui por causa do vídeo dele, né, e é só isso a diferença, não tem mais muitas diferenças assim, a não ser a 7100 ser mais resistente, né, e ter funções a mais, né, como nesse cartão aqui, né, na 3200 e na 5200 só cabe um cartão SD, enquanto na 7100 já encaixam dois cartões SD, né? E o que é uma coisa boa, porque já duplica a capacidade de arquivamento, né, da câmera, e principalmente para quem usa vídeo, né, isso é bastante útil, né. E uma outra diferença também é que na 7100 a velocidade vai até 1/8000 de segundos, né, enquanto nas outras duas aqui vai até 1/4000 aqui, eu acho. Vai até 1/4000 no máximo, né. Essas são as principais diferenças entre a D7100, a D5200 e a D3200. Então eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque a Nikon tem muito detalhe, porque ela usa um menu dela, das Nikons todas, né? Então são menus muito complexos aqui, então tem muito detalhe para se falar dentro dessas câmeras, né? E eu não vou entrar nesses detalhes todos, porque são tantos assim, e muitos deles assim, para a fotografia em si não faz tanta diferença assim, né? Porque antigamente, no tempo das câmeras analógicas e mecânicas, não tinha nada disso e continuava se fazendo fotografias muito
bem feitas, né? E é porque esses mecanismos eletrônicos, eles regulam a câmera de uma forma que está programado para aquilo, porque ele entende esses sensores que captam essas luzes dentro dessas câmeras, elas entendem melhor a luz do que nós entendemos. Então, se nós aprendermos a usar assim, né, a entender bem essa luz, entender as cores, entender como configurar a câmera para que a gente capte melhor esse tipo de luz ou essas cores que a gente consegue ver ali, então a gente vai conseguir sobrepor a nossa capacidade à câmera, a capacidade eletrônica da câmera, porque sempre é bom lembrar que esses automatismos foram feitos por pessoas baseados em fotos de outras pessoas. Então eles pegaram essas configurações, regularam esses sensores para que captem a fotografia da forma que aquela pessoa fez aquela foto. Então, se a gente entender muito bem da fotografia, da câmera, dos mecanismos, das cores, luz, sombra, posição, são vários fatores que a gente tem que estudar sempre. Se a gente conseguir entender, acho que 70% disso tudo, a gente vai conseguir sobrepor a nossa capacidade sobre a capacidade eletrônica da câmera, e a gente vai conseguir fazer fotografia sem depender desses eletrônicos e mecanismos automáticos da câmera. E é essa a intenção desse curso de fotografia aqui da Escola Pública de Fotografia, e que é para a gente entender o funcionamento delas, para que a gente não dependa de eletrônicos, né? Não dependa de robôs assim para ajudar a gente a fazer uma fotografia boa, por exemplo, né? Assim, se fosse para entrar dentro de um vulcão, um robô ainda vá, né? Mas não é nem isso, né? É só uma fotografia, então, e a gente tem capacidade para fazer melhor que elas, né? Então, nessas três câmeras aqui, a única diferença delas é essas funções a mais que tem na 7100, essa tela que vira na 5200 e muito pouca outra coisa ali, né? E são sensores 3D, a chavinha do motor aqui do foco dentro da câmera. Então, essa câmera aqui serviria muito bem assim para quem já tem várias lentes da Nikon antigas e novas, e ele cuidou muito bem das lentes. Então essa câmera aí é perfeita para esse tipo de fotógrafo, né, que tem várias lentes da Nikon antigas. Para quem não tem essas lentes todas aqui, que é uma câmera resistente, essa aqui também é perfeita. Essas outras duas aqui, elas também são resistentes, mas um pouco menos, né? Mas assim, também são bastante resistentes. Ninguém vai sair martelando com uma câmera, né? Mesmo a 7100 ninguém faria isso, mas se der uma pancada, essas daqui também aguentam. E a capacidade dela de fazer uma fotografia tão boa quanto a 7100 é idêntica. Ela não tem diferença nenhuma na produção da imagem. A diferença na produção da fotografia aí, na hora de fazer a fotografia, vai ser o fotógrafo segurando essa câmera aqui. E a grande diferença delas também é o preço, né? O modelo de entrada para as câmeras da Nikon é essa 3200, e essa aqui já é uma ali no comecinho do mais resistente, do mais profissional talvez, né? Essa aqui também é uma câmera um pouco mais pesada que a outra, né? Um pouco maior e tudo, né? Então a pegada dessa câmera é mais fácil do que essa aqui, né? Porque essa aqui já é menorzinha, mais compacta e tudo, né? Mas a diferença mesmo delas é simplesmente esses mecanismos a mais, né? Que faz funcionar equipamentos mais antigos nessa mesma câmera, e um pouquinho mais de resistência a choque e coisas assim, né? E é muito pouca diferença. Todas as três têm o Wi-Fi, todas as três têm a opção de ter o Wi-Fi, né? E uma faz foto um pouco mais rápida que a outra, mas em compensação o preço entre elas assim deve ser bastante grande. E acho que é isso aí, pessoal. Existem outros detalhes aqui, mas eu acho que não precisa nem falar muito aqui, porque acho que é interessante para quem quer comprar uma câmera dessas aqui, é importante ler, né? As especificações técnicas, se isso vai ajudar ou não, né? Porque a capacidade de foto é idêntica, né? E o que vai mudar é essa maleabilidade em usar lentes antigas ou não. E aí tem que ver o peso disso aqui,
se vai adiantar ou não, né? E comprar conforme o que você precisa, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado assim, a tirar algumas dúvidas, né, sobre essas 3 câmeras aqui. Eu vou fazendo outras aulas também comparando essas câmeras como a Canon T4, D60, né? E vou fazendo esses vídeos também e colocando nas quintas-feiras também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Espero que tenha gostado dessa aula e clique no gostei se você gostou, compartilhe, comente e favorite também. Muito obrigado e até a próxima aula.